Você vai pegar a tua Bíblia e abrir comigo em Neemias. Neemias, no capítulo 1 de Neemias. Eu vou ler rapidinho aqui a palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quilzeu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. Eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Então havia aqui um relatório de caos em Jerusalém, depois do exílio babilônico. Os remanescentes, aqueles que permaneceram ali, estavam sujeitos aos ataques dos inimigos, porque a cidade sem muro ela está completamente vulnerável. E esse homem aqui está agora sendo impelido por Deus a perguntar sobre como estava a situação daquele povo. E eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, já preguei algumas vezes sobre Neemias aqui na igreja, mas eu preciso dar aqui pelo menos um pouco do que estava acontecendo. A verdade é que ele entende o seu papel em sua geração. Ele entende que apesar de todas as facilidades que ele tinha no palácio, apesar de toda a comodidade que ele tinha ali, servindo ao rei como um copeiro e tendo todas as regalias que ele tinha, ele percebeu nesse momento que algo precisava ser feito. E então ele começa a entender o seu papel em sua geração, e por um tempo ele pede então uma dispensa do trabalho, para que ele pudesse entender o que estava acontecendo ali naquele lugar, e para ver como ele poderia ser usado por Deus, para ajudar de alguma forma, naquilo que precisava então ser reconstruído, que eram os muros, as portas precisavam ser colocadas de volta. E ele vai e se dispõe a isso. Ele se afasta do que era cômodo, ele se afasta do que era rotineiro, para seguir uma missão de reconstrução dos muros, porque ele entendeu que aquele era um momento de sacrifícios. Ele entendeu que aquele era um momento de, deixa eu dar uma pausa em tudo que eu faço, em de tudo que é importante para a minha vida, para que eu possa ser usado por Deus em algo que eu sei que vai fazer diferença. Então não só na oração ele estava ali, mas ele também estava correndo para que ele pudesse tomar atitudes efetivas e reais, para que ele pudesse ajudar aquele povo. Então você tem aqui alguém que está ao mesmo tempo intercedendo e ao mesmo tempo colocando a mão na massa e pegando na enxada. E essa mentalidade de arrumar o muro, ela toma conta dos moradores. Ele chega ali, ele percebe, ele olha a situação. Era um muro muito grande, eram limites muito extensos. Ele não poderia fazer aquilo sozinho, ele ia precisar da ajuda das pessoas. E cada um se responsabiliza então de arrumar o muro em frente à sua casa. Preguei isso aqui acho que algumas semanas atrás. Cada morador ali perto daquele muro, eles precisavam desse empurrão de alguém que pudesse mostrar que dava para fazer aquela restauração, que era possível levantar os muros, mas que cada um tinha que fazer a sua parte. Então as pessoas começaram a se movimentar, e cada um começou a se responsabilizar em arrumar a sua parte, a parte que estava a seu alcance. Eles entenderam a importância de fechar a brecha. Eu vou fechar essa brecha, você fecha ali, você fecha aqui. E assim, depois de um tempo, cada um executando essa obra com a supervisão de Neemias, eles veriam aquela cidade completamente ali segura. Então Neemias, ele nos ensina sobre o sacrifício de se fazer algo real, igreja, e não deixar somente na teoria. Ele nos ensina algo, sobre a capacitação também, mas também a disponibilidade. Quem vai? Quem está afim? Quantas pessoas já não tinham ouvido a história sobre Jerusalém e os muros que estavam caídos? Quantas pessoas já não tinham conhecimento da destruição que estavam ali, das pessoas que estavam totalmente vulneráveis aos inimigos? Quem vai? Quem está disposto? Neemias, que abre mão
daquilo que era um conforto para ele, para se sacrificar. Que experiência um copeiro tinha na construção civil, igreja? Numa construção civil enorme, que experiência tinha um copeiro que servia um rei para poder cercar os muros e tomar a frente? Eu acredito que nenhuma. Talvez a experiência de ter construído a sua casa onde ele estava, mas para fazer uma grande obra. Só que ele foi o único, igreja, que se manifestou entendendo a importância de cercar a cidade. E isso é importante, porque é o tipo de consciência que nós precisamos ter. Porque eu posso não saber como fazer para melhorar, mas eu quero. Eu posso não saber como fazer para que as coisas mudem, mas eu quero. E é esse eu quero que Deus quer de nós. É esse eu quero que Deus espera de nós. Então eu vou fazer o quê? Eu vou buscar a capacitação de Deus. Primeiro é a minha disponibilidade. Deus, estou aqui. É que nem Isaías, eis-me aqui. Abrindo mão, se sacrificando, como a pastora Sheila disse aqui, daqueles missionários que se sacrificam. Então eu vou buscar agora a capacitação de Deus, porque a disponibilidade é toda tua, Senhor. Está para que o Senhor me use como o Senhor quiser. Agora eu não sei como, mas eu estou aqui. Então agora só me capacita. E à medida que nós temos um coração como esse, Deus ele começa a trazer as estratégias, e Ele começa a revelar aquilo, Ele começa a mostrar as ferramentas que nós precisamos usar, Ele começa a mostrar então como nós vamos edificar muros, que são sim partes da nossa vida espiritual, porque nós precisamos construir muros nas nossas vidas. Ele é o maior interessado em ver a restauração dos muros. Neemias nos ensina também sobre a influência que nós podemos exercer no capítulo 3, depois você lê com calma, mas como eu disse aqui, os chefes de família, eles foram influenciados por Neemias, para que eles pudessem arrumar um muro em frente às suas casas. Eles entenderam como aquilo era importante para a sua casa. Então por que eles não tomaram essa atitude antes? Porque um se levantou, disposto a sacrificar. Pois esse cara era o copeiro, esse cara estava numa posição maravilhosa. Por que esse cara está se sacrificando para estar aqui nos ajudando? Então isso chama a atenção deles. E quando nós nos sacrificamos, quando você abre mão daquilo que é do mundo, e você fala: Deus, eu me sacrifico, eu me santifico, eu me separo, você começa a chamar a atenção, e as pessoas começam a olhar e falar: cara, se esse cara está ficando, se ele está se santificando, e ele está disposto, você vai ser um exemplo para essas pessoas, você vai ser um exemplo para essa geração. E era o que ele estava fazendo naquele momento, sendo um exemplo para pessoas que já estavam ali, e que já poderiam ter se reunido e construído aquele muro há muito tempo, mas não, estavam esperando alguém cheio de disposição e cheio de fé. Se cada um faz a sua parte, os muros se fecham. Você já parou para pensar que se todos que se dizem cristãos no Brasil parassem, orassem, jejuassem, abandonassem a corrupção, abandonassem a mentira, abandonassem o adultério, se reconsagrassem realmente, verdadeiramente, de joelhos no chão, uma vez por dia, 2 vezes por dia, que seja 3 vezes por dia, mas verdadeiramente, o que nós não viveríamos nessa nação? Porque se dizem que nós somos tantos evangélicos, mas quantos realmente buscam a presença de Deus? Porque se Deus ouve o clamor de uma pessoa, o que Ele não fará se uma nação inteira se levanta em oração, em adoração, pela presença dEle? O que nós queremos, sabe o que nós queremos? Nós só queremos a glória do Senhor, nós só queremos a presença dEle, nós só queremos a vontade dEle, que a vontade dEle seja feita nas nossas vidas. Logo que os judeus então começaram a edificar os muros, os inimigos se manifestaram para impedir que essa obra fosse adiante. E a gente vai ler Neemias capítulo 4, versículo de 1 a 3. Pega uma água para mim, por favor. Obrigado, Vitor. Você saiu do bueiro ali, irmão.
Você é ninja, hein? Ninja. Busca uma água. Tss. Jesus amado. Ele parou o tempo e veio. Aleluia. Neemias 4, versículo 1. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedra desabe. Presta atenção, quando você começa a fazer a obra de Deus, você vai encontrar resistência, não tem como, sempre. Em nenhum momento aqui, eles vieram com um ataque armado contra os judeus, mas palavras foram usadas para intimidá-los, e eles começaram a falar coisas para tentar trazer confusão no meio do arraial. Os obreiros, eles foram criticados, eles foram chamados de fracos, a obra foi criticada, eles disseram que uma simples raposa poderia destruir. Deixa levantar o muro, quando passar uma raposa ali por cima, aquele muro vai cair. Então eles estavam ali lançando palavras de maldição, de que a coisa não ia acontecer. Pode sacrificar, pode suar, pode ajoelhar, pode orar, pode jejuar, não vai acontecer nada. E essa muitas vezes é uma tentativa das trevas em querer nos intimidar, trazendo mentiras. Quando nós nos posicionamos em Deus, quando nós colocamos as nossas vidas diante dEle, cartas foram escritas, falsos profetas foram subornados para transferirem, para tentar interferir na obra de Neemias. Eles começaram a levantar falso testemunho, um espírito de intimidação, tentava colocar nas emoções daquele povo, um medo para que eles pudessem abandonar aquela obra, ou então que eles se voltassem contra os seus líderes. Eu lembro quando eu era pequeno, eu sou de uma igreja, eu nasci na igreja, eu vou para a igreja desde que eu me entendo por gente, e uma das coisas que minha mãe me ensinava desde criança, é que ela falava assim: cuidado com as palavras, porque as suas palavras têm poder. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você fala. E eu cresci ouvindo isso. Então eu sou muito, eu fico muito polido, vou dizer, para falar qualquer besteira, até na brincadeira. Até quando a gente está brincando, eu fico com um pé atrás de falar alguma coisa que não seja uma bênção, mas seja uma maldição para alguém. E em Tiago capítulo 3, no versículo 8 ao 12, eu não vou ler, mas você vê lá o perigo da língua quando ela é mal usada, porque ela pode ser usada tanto para abençoar como para amaldiçoar. E uma palavra dita, ela pode derrubar uma pessoa, ela pode destruir projetos, ela pode destruir relacionamentos, e essa é uma das estratégias de Satanás no combate ao povo de Deus. As afirmações malignas são contra o nosso caráter, capacidade, vocação, para que nós fiquemos desanimados. E ele vem com palavras: por que você está levantando esse muro? Por que você está se sacrificando? Por que você está andando em santidade? Por que você não está fazendo nenhum tipo de besteira no teu casamento? Ou então no teu relacionamento, no teu namoro? Quando nós somos muitas vezes questionados, então todo cuidado para quem nós vamos dar os ouvidos, muito cuidado para quem você abre os teus ouvidos, para que sejam os seus conselheiros. Quem são os seus conselheiros? Muito cuidado com aquilo que você ouve, muito cuidado com aquilo que você lê, porque palavras malditas muitas vezes ficam enraizadas em corações que abraçam essas mentiras de Satanás, e muitas vezes nós estamos paralisados e intimidados, porque nós ouvimos palavras que vêm contra aquilo que nós estamos lutando para fazer, crendo que é a vontade de Deus. Então nossos corações precisam estar ali com uma capa, precisa estar ali blindado, para que nós não sejamos de maneira nenhuma infectados por palavras que vêm do inferno contra as nossas vidas. E se há aqui nessa noite palavras que foram lançadas sobre a tua vida, não importa quando, mas elas entraram no teu coração e acharam um terreno para que colocasse essa maldição, nós quebramos agora em nome de Jesus.
Nós profetizamos agora que seja quebrada toda palavra maldita, tudo aquilo que entrou no teu coração, tudo aquilo que te desqualifica, tudo aquilo que te deixa intimidado, para que você exerça aquilo que Deus quer que você exerça. E se você concorda, aplauda Jesus bem forte. Aleluia. E como é que eu luto contra isso? Conhecendo a Bíblia. Como é que eu luto contra isso? Conhecendo a palavra de Deus. Então não adianta você profetizar algo se você não tem um conhecimento da palavra de Deus. Você não sabe como lutar, porque muitas vezes você vai achar aquilo que é uma verdade. Você tem que estar sensível ao Espírito Santo, para que você não seja enganado. Sabe o que Neemias fez diante de tudo aquilo que estavam falando para ele? Ele não deu ouvidos. Ele continuou trabalhando. Não deu ouvidos para o barulho do inferno. Não deu ouvidos para o que ele está falando. Só deu ouvidos ao Espírito Santo. Só deu ouvidos a Ele. E os muros que estão sob a sua responsabilidade, que estão na frente da tua casa, eles ficarão fortalecidos. Sabe, igreja, nós temos que tomar cuidado para nós não nos desviarmos dos propósitos de Deus. Mais para frente, na história de Neemias, ele continuou persistindo na construção do muro. E aí, diante disso, o inimigo ele muda de tática, porque no começo ele vem com fúria, ele vem, sabe, te desqualificando, ele vem te jogando para baixo, dizendo que você não é ninguém. Quando ele percebe que você está blindado, ele vai mudar a tática. Ele vai falar agora que você é lindo. Ele vai falar que você é cheiroso. E aí ele vem travestido como um anjo de luz. Eu brinco aqui, né? Já brinquei algumas vezes. É o cara que é feio, se converte e começa a receber cantadas de mulheres bonitas. Não é porque você é bonito, não é porque você se converteu e ficou bonito. Você continua feio, irmão. Você está só cheio de Espírito Santo agora. Mas Satanás vem, porque ele fala: não, esse cara eu preciso derrubar. Esse cara eu tenho que derrubar. E diante disso, eles mudam a tática. E aí nós vamos para Neemias capítulo 6, versículo 2. Porque eles propõem um encontro com Neemias aparentemente amistoso. E diz assim, 6, versículo 2. Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles contudo estavam tramando fazer-me mal, por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Até aí, venha, vamos nos encontrar, vamos sentar e tomar um café, vamos bater um papo sobre essa obra aí, vamos negociar algumas coisas que precisam ser negociadas. Já que você vai dar continuidade aí, vamos aqui, vamos sentar, vamos trocar uma ideia. E a resposta dele foi essa: olha, eu estou executando um grande projeto, eu não tenho tempo para vocês, eu não posso parar, eu tenho que dar continuidade àquilo que eu sei que eu tenho que fazer. Então quando Satanás não nos vence pela perseguição, ele procura se aproximar com aparência agradável, com o objetivo de nos tirar do foco. E Neemias passou por várias afrontas dos seus opositores. Eles recorreram a diversas estratégias com o intuito de dificultar o progresso da obra. E dentre elas nós destacamos que eles tentaram trazer distração. E quantas vezes nós nos distraímos em meio à obra que nós precisamos fazer, em meio àquilo que nós fomos chamados a fazer, a andarmos em santidade, a sermos santos, e muitas vezes nós estamos distraídos. O muro já não tinha brecha, só as portas que não tinham sido colocadas ainda. Então eles estão ali, eles estão tentando ali impedir, porque a hora que fechar as portas, aí não tem como, não tem o que fazer. Então eles precisavam impedir. Então os convites para uma conversa começam a surgir. Vamos distraí-los, antes que eles coloquem as portas tarde demais. Sabe de uma coisa, irmão? Nós sempre estaremos nessa posição até Jesus voltar.
nós sempre estaremos aí enfrentando as dificuldades, nós sempre estaremos aí tendo que lidar com as tentações, nós sempre estaremos ali tentando lidar com aquilo que tenta nos distrair, porque a vida cristã, ela sempre será uma batalha espiritual, e quem negligencia isso se perde no meio do caminho, porque o inimigo não vai parar nunca, ele não tira férias, e nós muitas vezes paramos. Só que Neemias estava focado, e a sua resposta, como nós lemos aqui no versículo 3, por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que eu vou parar a obra para me encontrar com vocês? Eu tenho mais o que fazer, eu não posso ter olhos para isso que você está me apresentando, eu não posso ter olhos para essa tentação que você está me mostrando, eu não posso ter olhos para aquilo que vai me fazer fugir do meu propósito em Deus. Não tenho tempo e não quero. E se você concorda, aplauda Jesus. E eles vêm com mentiras. Versículo 4 fala: eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e em todas elas eu dei-lhe a mesma resposta. Então na 5ª vez, Sanbalat mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem, e ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além do mais, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles, e até nomeou profetas, para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Então eles queriam queimar um filme de Neemias com mentiras, e uma carta aberta. Eles falaram isso para todos que estavam ali, e todos ouviram. Era uma carta aberta para tentar difamar o líder, porque a palavra fala: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Meu irmão, posso falar uma coisa para você? Anda na linha com Deus, anda na linha, ali no estreito, anda na linha, não dá motivos para falarem de você. Nós estamos aqui com uma tentativa de Satanás em querer queimar o filme de Neemias, e nós vivemos isso continuamente. Agora não dá motivos. Anda na linha, saiba reconhecer os seus erros quando você errar, e pedir perdão quando for necessário. Ser santo é ser separado, como nós estamos falando aqui, é se sacrificar por amor a Deus. Nós não podemos ceder. E Neemias disse, mais uma vez, todas as vezes que mandavam carta, ele dava a mesma resposta: estou executando um grande projeto, não posso descer. Por que parar a obra para ir me encontrar com vocês? Porque não dá para negociar com o pecado, e nós precisamos vigiar. Já foi falado muito aqui nesse congresso quais são as distrações que muitas vezes nos tiram do foco. Neemias não parou enquanto ele não viu o muro pronto. Agora, igreja, não adianta você construir meio muro. Pô, legal construir meio muro não tem proteção nenhuma. Você só perdeu tempo, você só perdeu dinheiro, você só perdeu recursos, você só gastou tempo, dinheiro, o que for, para algo que não é útil. Eclesiastes 7, versículo 8: o fim das coisas é melhor do que o seu início. É necessário que a obra seja realizada até o fim. Mateus 24, versículo 13 fala: quem perseverar até o fim, será salvo. É até o fim, vamos embora. Não me desviar nunca. E se em algum momento eu der um deslize, me arrepender, buscar em Deus, confessar o pecado, não pecar mais. Tiago capítulo 1, no versículo 12 fala: feliz a pessoa que persevera na provação, porque portanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. João capítulo 17, versículo 4: eu te glorificarei na terra,
completando a obra que me deste para fazer. Então vai, meu irmão, vai firme, vai em santidade, sem se desviar, não vai nem para a direita nem para a esquerda, vai para o teu alvo que é Jesus. Chega ali, sabe, feliz e sabendo que você está vivendo provas, está vivendo dificuldades, mas você está nos caminhos do Senhor. Tem resistência, claro que tem resistência. Vai se levantar o inferno, ele vai se levantar, mas o meu foco é Jesus Cristo, e eu vou até o final. Aplauda Jesus se você concorda. Sabe o que nós precisamos fazer, e que foi muito falado aqui nesse congresso? Interessante, né? Porque o pastor Márcio, ele esteve aqui ontem trazendo uma palavra maravilhosa, e hoje o pastor Gustavo, as pessoas podem ter achado que eles combinaram, não, nem sabia o que ele pregou ontem, e falou algo também sobre isso, sobre as distrações, a dopamina. Está todo mundo saindo aqui que nem um cientista agora. A gente nunca ouviu tanta palavra difícil em um congresso. E Neemias, ele tem uma característica nele, que daquilo que foi pregado aqui nesses dias, está em falta, que é determinação. Porque nós nos distraímos muitas vezes com coisas que nós não deveríamos nos distrair. E ele foi até o fim. Ele sabia que ele estava investido de uma grande responsabilidade. Não dava tempo dele olhar nas redes sociais. Não que seja pecado, amém? Ele não dava tempo dele se distrair com qualquer outra coisa. Ele estava ali focado. O meu foco é levantar esses muros. Eu tirei férias da onde eu estava para poder levantar esses muros. Então eu vou levantar esses muros todos os dias nas minhas férias. Eu não vou me distrair, eu não tenho tempo para bater papo com o inimigo. Se eu bater papo com você, é meio metro de muro que não sobe, e eu preciso desse tempo. Ele sabia que estava ali investido de uma grande responsabilidade, ele estava convicto do seu chamado para aquele ministério. Então por esse motivo, mesmo com a insistência dos opositores, ele se mostrou inflexível, e são características que precisam estar em nós. Você ama Cristo? Diga amém. Então seja inflexível com o pecado, seja totalmente inflexível. Nem mesmo as falsas acusações do inimigo foram capazes de tirar o servo do Senhor do seu alvo. E em resposta à intimidação dos adversários, Neemias se mostrou confiante em Deus. E a confiança no Senhor, ela é fortalecida, sabe como? Através da oração. Nós precisamos orar. Um cristão que não ora, eu não sei que tipo de cristão é. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos entender qual é a vontade dEle, nós precisamos entender quais são os projetos, nós precisamos entender quais são as estratégias. E como é que eu vou fazer isso sem orar? Vou ver uma palavra, uma pregação. Tudo bem, Deus pode falar contigo através de uma palavra, de uma pregação, mas Ele quer falar contigo também intimamente, no teu quarto, enquanto você ora. Porque tem coisas que vão ser reveladas ali no tete a tete, você e Deus, você buscando a Ele. E por essa razão, Neemias, ele está sempre se dirigindo ao Senhor. Então não dá tempo de me distrair, porque eu me dirijo ao Senhor, e Ele mandou eu continuar essa obra até o fim. Agora a ausência da oração na vida do cristão faz com que ele veja os inimigos e os problemas maiores do que eles realmente são. O trabalho prosseguiu até que não houvesse qualquer brecha no muro. E aí fala de excelência. Amém, igreja? Excelência. Você faz algo para Deus, então faça com excelência. Você ama o Senhor, então ama com excelência. Você ora ao Senhor, então ora com excelência. Excelência. É o tempo de nós nos levantarmos como trabalhadores que servem ao Senhor. Trabalhadores dessa geração que executam, mas também oram. Tempo de orar pelos perdidos. Tempo de clamar pelos desesperados. É tempo de semear a palavra de Deus. É tempo da igreja entender o seu papel nessa temporada. Então seja determinado. Seja excelente. Seja como Neemias. Caramba, tem um povo que precisa de ajuda. Eu vou ser alguém que está ali disponível para ser usado por Deus. Então seja determinado, seja excelente, e sabendo disso tudo,
quando nós nos posicionamos em excelência e determinação, o inferno quer calar as vozes que farão a diferença nessa geração. E a intimidação é uma das estratégias para impedir que os propósitos divinos se estabeleçam nas nossas vidas e na vida daqueles que serão alcançados se nós não nos calarmos. E por isso, igreja, nós precisamos construir muros, que são as nossas atitudes de rejeição, as resistências e as investidas malignas. Então o mal vem e nós levantamos muros. Quanto mais eu oro, mais é um tijolo que está sendo colocado ali. Quanto mais eu oro, é mais aquele muro sendo fortalecido com um cimento espiritual. Quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu me sacrifico, quanto mais eu abro a minha vida e coloco diante da presença do Senhor, mais aquele muro fica fortalecido. Então é um cimento espiritual, é um cimento espiritual, é um cimento espiritual. Eu busco, eu oro, eu clamo, eu jejuo, eu estou na presença dele, e o cimento espiritual, ele começa a fortalecer os muros que estão ao meu redor. E aí, meu irmão, não é que não vou cair, não é que não posso correr o risco de cair. Eu posso correr o risco de cair, porque a palavra de Deus fala: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Mas então eu não posso parar de orar, eu não posso parar de jejuar, eu não posso parar de ter intimidade com o Senhor, porque é o muro sendo fortalecido, é o muro sendo fortalecido. Agora, quando eu relaxo, esse muro fica frágil, aí a gente cai. E aí o inimigo vem, e quando vier as insinuações do mal, nós precisamos dizer: não perca o teu tempo na minha vida, não perca o teu tempo me tentando, não perca o teu tempo vindo aqui, qualquer coisa que vai me tirar do foco de Deus. Eu estou focado numa obra gigantesca, e a minha vida é do Senhor. E se você concorda, aplauda Jesus bem forte. Aleluia! Porque esses muros se fortalecem em oração e intimidade com Deus. O maior interessado em impedir que fortaleçamos os muros é o inferno. E diante disso, o que nós vamos fazer? Como é que nós nos portamos? Porque eu ouço bastante pessoas: estou sofrendo tanto ataque, tantas represárias espirituais. Deixa de ser mole, irmão. Deixa de ser mole. E você achou que você não ia sofrer nada? Você achou que você ia se converter e ia para o paraíso, para o Éden? É guerra. É guerra. É guerra todo dia. Sabe por que você não sentia nada antes? Porque você já era do inferno. Você já era de Satanás. Aí você passou para o lado de Cristo. Você acha o quê? É guerra. Ai, tadinho de mim. Tadinho, caramba. Deixa de ser mole. Você serve ao Deus que te encoraja a seguir. Você serve ao Deus que mesmo no vale da sombra da morte fala: pode ir que eu estou contigo. Pode ir. Deus não nos deu um espírito de covardia. Amém, igreja? Ele não nos deu um espírito de covardia para temer os intentos malignos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O meu Deus é grande. Mas nesse país, nesse estado, nessa cidade, os céus são fechados. Então abre. Abre. Você está ali para quê? Para ficar debaixo de um teto fechado? Só se estiver em pecado. Agora, se você não está em pecado, começa a adorar, começa a orar. Você vai ver se Deus não vai te visitar naquele lugar. Pode aplaudir a Jesus se você crê nisso. O apóstolo fala isso. Eu estive com ele na Índia. Nós fomos no congresso que teve lá na Índia. É a cidade, é o lugar mais consagrado que eu já vi na minha vida. Qualquer lugar tem consagração. Tinha uma vaca que estava no meio da rua que tinha que desviar. Ninguém pode nem tocar na vaca para empurrar para o lado, porque ela é adorada também. Não sei quantos mil deuses. Aí você chega lá, você sente um clima diferente.
Não tem como, é muita consagração, muita consagração. Mas quando nós entramos na igreja e começamos a adorar, parecia que eu estava em São Paulo, parecia que eu estava aqui no Rio de Janeiro, parecia que eu estava num congresso. Deus começou a visitar, Deus começou a vir, assim, os indianos começaram a falar em línguas, foi sensacional. Porque não tem teto de bronze, não tem teto fechado, para Deus não tem isso. Não tem. Começa a orar, começa a buscar, começa a adorar. Tá difícil, então começa a buscar mais, começa a orar mais, começa a chamar mais a presença de Deus. O profeta foi chamado por meio de uma guerra, porque ali estava sem água, o povo estava ali já desesperado, e a primeira coisa que ele faz chama um tocador de harpa, e à medida que ele começa a adorar, as coisas começam a mudar, e Deus dá as estratégias. Está ruim, está difícil, começa a buscar a presença de Deus, coloca uma adoração, e se conecta a ela, e começa a buscar, e começa a clamar, começa a chamar o nome de Jesus, e fala: enche essa casa, Senhor, enche essa casa, Senhor, enche essa casa, Senhor, porque o Deus que eu sirvo, Ele visita a casa. O Deus que eu sirvo, Ele visita casas. O Deus que eu sirvo, onde 2 ou mais estão reunidos, o nome dele ali Ele está. O Deus que eu sirvo, quando o louvor começa a rolar, Ele vem visitando o louvor. Eu tinha um sonho quando era criança, nem minha esposa sabe disso. Você vê, Flame também tem revelações pessoais. Quando eu era criança, adolescente, eu tinha um sonho, que não aconteceu ainda, nem sei se vai acontecer. Eu que vou falar, né, Deus, tá? E o meu sonho era que eu pudesse pegar o meu violão e ir para alguma estação de metrô na Europa, em algum lugar, para poder adorar o Senhor. Porque eu ouvia já na minha adolescência que a igreja na Europa, ela era fria. E eu ficava indignado. E desde a minha adolescência eu ficava indignado. Eu falei assim: como eu quero um dia ter a oportunidade de entrar num metrô daquele, porque metrô, porque você vê em filme, cara tocando sax. Eu aprendi sax meio por causa disso também. Porque já você não precisa cantar, você só vai na melodia, vai só na adoração. Começa a chamar a presença de Deus para um lugar que está todo mundo ali curtindo, mas você está chamando a adoração. Você sabe do testemunho que aconteceu no Canadá comigo? Quem sabe levanta a mão. Eu e a pastora Alessandra, nós fomos visitar uma ilha no Canadá, em Toronto, uma ilhazinha pertinho ali, e quando eu cheguei lá tinha uma casinha que tinham 2 pianos, e quando eu fui tocar o piano tinha uma senhora tocando, e você não pode tocar, ela está tocando um, você tem que esperar ela terminar, se eu tocar no outro e arrebentar com a música dela, até porque eu não toco tão bem como ela. E ela estava tocando muito, eu estava ali desesperado, eu estava num tempo de abstinência, assim, de tocar violão, né, quando eu estava aprendendo, naquele foco, hiperfoco que eu tenho. E aí eu falei assim: meu Deus, quando essa senhora vai sair desse lugar, eu preciso tocar esse piano. E aí ele disse: vamos dar uma volta na ilha, quando a gente voltar ela já não vai estar mais lá. Aí a gente deu uma volta na ilha, quando voltei ela ainda estava lá. Eu falei: não é possível, cara. E fiquei sentadinho do lado de fora, eu e a Alessandra esperando. Aí quando ela saiu, ela terminou de tocar, ela sentou numa cadeirinha e o piano estava ali. Eu falei: minha vez, né? E aí eu comecei a tocar Laura Sogueles, Em Teus Braços Seu Descanso. E comecei a tocar, eu e a Alessandra ali, ela do meu lado, tocando, adorando. A gente começou a cantar. Ela me cutucou. Ela falou assim: o que você está tocando? Aí eu olhei para ela e falei assim: deve estar muito ruim, né? Porque ela tocava muito. E ela falou assim: o que você está tocando? Aí eu expliquei para ela: é uma adoração, é um louvor para Jesus. Aí ela falou assim: eu nunca senti isso na minha vida. Eu nunca tive esse sentimento quando você começou a tocar. Ela: por favor, onde eu acho essa música? E aí eu passei o YouTube para ela, para que ela pudesse, tomara que ela tenha visto e tenha se convertido.
Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos chamar a presença de Deus. E nós precisamos ser instrumentos das mãos dEle. Porque quando eu sirvo, Ele visita a casa em minha adoração. E eu declaro em nome de Jesus, que se o espírito de intimidação, ele veio sobre a sua vida, que ele caia por terra em nome de Jesus. Que ele caia por terra em nome de Jesus. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E o diabo, ele aproveita situações que acontecem nas nossas vidas para tentar abalar a nossa fé em Jesus Cristo. Abraão, pai da fé, igreja, ele, por pouco tempo, ele deu um espaço para intimidação. Ele estava indo para a região do Negueb, e quando ele chega ali, ele ficou meio intimidado. Eu quero ler com você, Gênesis capítulo 20, no versículo de 1 a 3, diz assim: Abraão partiu dali para a região do Negueb, e foi viver em Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara, tomando para si. Então ele muda para Gerar, e ele não fala que Sara era sua esposa. Ele estava ali meio que intimidado, porque ela devia ser uma coroa bonita, porque ela já era velha. Amém? Concorda comigo? Não era novinha. Devia ser a coroa. E ele falou que era a irmã. O rei, com boas intenções, já que é sua irmã, eu vou levar para o meu harém. E aí continua ali no versículo 3. Certa noite Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá, a mulher que você tomou é casada. Imagina o pesadelo que esse rei teve. E a gente pula para o versículo 10, porque aí Abimeleque fica desesperado, chama os conselheiros e fala: tem um homem de Deus aqui, e ele vai entregar então a esposa para Abraão, Sara. E ele pergunta assim, perguntou Abimeleque a Abraão: o que te levou a fazer isso? E Abraão respondeu: disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus nesse lugar, e irão matar-me por causa da minha mulher. Porque se ele chegasse como um estrangeiro ali, com uma mulher bonita, iam matar ele para poder ficar com a mulher dele. Então ele ficou intimidado. Então você vê que a intimidação fez com que ele quase perdesse a esposa. Se Deus não intervisse ali, não desse um pesadelo para Abimeleque. Então geralmente nós nos intimidamos quando nós nos sentimos incapazes de resolver o problema. Como é que eu vou chegar ali? Os caras vão achar que eu vou, sei lá, eles podem querer me matar. Então aquilo foge do controle dele, o pai da fé. E ele por alguns momentos ele ficou intimidado. Mas o que eu quero te dizer nessa noite é que o nosso Deus é um Deus que te dá segurança, e é um Deus que nós precisamos nos apegar. Intimidados, nós não exercemos a autoridade que Deus nos deu. Quando a gente é intimidado, cara, eu contei isso aqui também já uma vez. Teve uma pessoa que ficou endemoniada lá na sede em São Paulo, quando nós éramos ainda ali na Turiaçu. Eu fazia parte do ministério de intercessão. Eu fui eu e o pastor Santos correndo para poder tirar o demônio daquela pessoa lá. Uma mulher numa escada falou: tem uma mulher endemoniada. Saiu eu e o Santos correndo, e o Santos todo grandão, né, todo do exército ali, todo cheio de coisas, parnafelárias não, para papá. E aí chegamos lá, quando a mulher viu a gente, ela fez assim: oh! Eu saí correndo de volta. Eu falei: meu Deus do céu, nunca vi um grito daquele. Voltei rapidinho. Aí o Santos: onde você vai? Eu falei: não sei. Porque intimidado você não exerce a autoridade. É o mesmo que você, ser humano desse tamanho, ter medo de barata. Fala, Deus.
uma esquiva, e se cair no chão você pisa e mata. O máximo é fazer barulho quando ela morrer. Você desse tamanho, grande, um ser humano de Deus. Mas a verdade, igreja, é que intimidados nós esquecemos da autoridade que foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário, e nós não a exercemos. Lucas 10, versículo 19: eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Mas muitas vezes, ao invés de nós tomarmos essa autoridade sobre essa palavra, nós deixamos que coisas pequenas roubem aquilo que é nosso por direito. Então a nossa alma, ela é abalada por sentimentos que deveriam ser facilmente dominados, e a gente começa a ser dominado pela dúvida, você começa a ser dominado pelo medo. Então aquela intimidação te traz ali também às vezes autocomiseração, que começam a nos intimidar, paralisando todas as áreas das nossas vidas. E isso é um ataque comum, é um ataque normal. Satanás vem mesmo, ele quer colocar dúvida, ele quer colocar medo. Alguns homens de Deus, que Deus usou para fazer diferença em suas gerações, foram ali confrontados com o sentimento de intimidação. Quando Deus chega para Moisés e fala: Moisés, eu vou usar você, vai lá falar com o faraó. Ele fala assim: mas Deus, eu sou gago. Ele olha para a limitação dele. Quando Deus vai usar Gideão também para libertar o povo, fala: Gideão, eu vou te usar, mas espera aí, como assim? Eu sou o menor. Jeremias, eu vou te usar como profeta, mas eu sou muito jovem. E você não vê um Deus ali olhando para eles e falando: puxa, é verdade, como é que eu não reparei nessa sua limitação? Você não vê um Deus passando a mão na cabeça e consolando a alma deles: tadinho, você tem razão, desculpa te pedir algo tão difícil. Onde eu estava com a minha cabeça? Pelo contrário, Deus sempre mostrou que se continuassem intimidados, não seria possível usá-los como instrumento em suas mãos. Não tem como. Se você fica intimidado, sabe o que acontece? Não dá, Deus não pode te usar, não, porque você não tem autoridade, você tem medo. Se você insistir em não ir, Ele vai levantar outro. Pessoas que são separadas, pessoas que não se intimidam. O apóstolo Paulo, cara, ele é incrível, incrível. Uma das passagens que marcaram a minha vida é quando ele está voltando para Jerusalém, e aí ele passa por Cesareia. Está em Atos capítulo 21, versículo de 11 a 14, veja comigo. Então ele está voltando para Jerusalém, ele vai passar por Cesareia, e olha o que acontece. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse. Então era um profeta que aparece ali, e assim diz o Espírito Santo: dessa maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Ninguém convenceria Paulo a não ir para Jerusalém, ninguém. O profeta de Deus, movido pelo Espírito Santo, igreja, amém? Não era uma falsa profecia, era verdade, sendo ali, sabe, movido pelo Espírito Santo, mas estava dizendo o que ia acontecer na vida dele. E as pessoas que ouviram essa profecia, elas achavam que tinham que impedir o Paulo de ir para lá, porque ele ia sofrer, ele ia morrer. Ele fala assim: peraí, por que vocês estão chorando? Por que vocês estão tristes? Eu tenho que fazer aquilo que é a vontade de Deus. E ele fala: eu não estou só disposto a ser amarrado, mas eu estou disposto a morrer, mas eu vou cumprir com aquilo que é a vontade de Deus. Ele não ficou intimidado, porque se você ouve uma palavra dessa de um profeta, irmão, meu irmão, eu me tranco em casa. Não vai para lá, porque você vai capotar o carro, vai ser 5 voltas, 5 meses de hospital, você vai sair bem depois, mas você vai ter uns surtos, mas depois você vai ficar bem. Eu não saio de casa. Aí o Espírito Santo fala: vai, porque tem um propósito. E aí você vai, porque é melhor obedecer a Deus,
é melhor ser um instrumento nas mãos dele, como Neemias estava sendo. Ou lutamos com a autoridade que nos foi dada para vencer toda a intimidação, ou viramos escravos de sentimentos que nos impedem de sermos úteis no reino de Deus. Seja útil no reino de Deus. Seja útil no reino de Deus. Se você ler a parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25, versículo 14, eu não vou ler, mas fala que um senhor entregou 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. Ele sai de viagem, ele fala: quando eu voltar vocês me devolvem. Nós conhecemos a história, aquele que tinha 5 dobrou, 10, devolveu 10, o que tinha 2 devolveu 4, dobrou também, e o que tinha 1 ficou com medo. Igreja, intimidado, ele fica intimidado, o sentimento de intimidação veio sobre ele, e porque ele estava intimidado, ele deixou de cumprir com as suas obrigações. E aí tem um talento que foi derramado sobre a sua vida, amém? Deus derramou talento sobre a sua vida. Ele falou: filho, segura, estou colocando sobre você, há uma quantidade que você sabe qual foi, e quando ele voltar, ele vai querer prestar contas. Nós vamos ter que prestar contas. E o que nós vamos falar? Senhor, porque eu estava intimidado, porque as trevas me intimidaram, porque as pessoas poderiam me rejeitar, porque eu poderia morrer, porque alguma coisa poderia acontecer, eu guardei, deixei bem escondidinho. Olha, mas está aqui esse 1. A resposta do Senhor para aquele que ficou intimidado foi, versículo 26, servo mau e negligente. É forte isso, igreja. Saber que a intimidação te levou a ser conhecido como negligente. Mas Deus, eu estava intimidado. E a resposta do Senhor será: você não deveria ter se intimidado, você deveria ter confiado em mim, você deveria ter entendido que eu confiei a você, sabendo que as coisas iam dar certo. A intimidação, ela tenta nos fazer acreditar que é melhor ficar parado ou retroceder do que avançar. Nós conhecemos a história, o povo saindo do Egito, da escravidão, entrando na terra prometida. Resposta de oração, igreja. Olha a resposta do clamor. Deus vem a resposta do clamor deles e fala: vou levantar um libertador. Coloca Moisés ali, as 10 pragas, aquela confusão toda, todo mundo saindo em direção à terra prometida, passando pelo deserto. E quando eles chegam no deserto, eles percebem que ali era seco, era difícil, porque eles estavam ali, eles começaram a ficar intimidados. Eles olharam ali a terra prometida, viram os gigantes, se intimidaram, e a intimidação não permitiu que aquela geração entrasse na terra prometida. Uma geração inteira não entrou na terra prometida, a não ser Josué e Calebe. Morreram no deserto. Agora, como é que se vence essa intimidação, igreja? O que nós fazemos? Quando nós nos separamos, quando nós nos santificamos, quando nós buscamos, quando nós nos consagramos, quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós sacrificamos, quando nós nos disponibilizamos, e quando nós falamos: pode usar, Senhor, verdadeiramente, pode usar verdadeiramente, pode usar minha vida onde o Senhor quer me usar, como o Senhor quer me usar. E esse tipo de sensibilidade que nós precisamos ter, só teremos e só entenderemos se nós andarmos constantemente com Deus, se nós constantemente buscarmos a sua face, se nós constantemente estivermos ali andando com Ele. E eu tenho desafiado a igreja aqui, Deus tem colocado no meu coração desafios de oração nessa igreja da Barra da Tijuca. Eu tenho desafiado as pessoas aqui a terem realmente uma vida de oração, de jejum e séria, para que nós tenhamos experiências com Deus. Se você não buscar, você não vai encontrar. Hebreus 12, versículo 14: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor.
Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ah, mas eu faço acontecer. Eu tenho um dom, eu tenho um talento, eu estou em todas as escalas. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ah, mas eu estou em todas as programações. Ah, mas eu só não oro, eu só não leio a Bíblia. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Quer ver o Senhor? Ande em santidade. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Deus, em nome de Jesus. Vem, Senhor, porque nós sabemos que a intimidade também é vencida quando nós entendemos o seu amor. Que sejamos cheios do teu amor nessa noite, Senhor. Onde estão os Neemias dessa geração, que entenderam que é o tempo de agir? Onde estão os Neemias nessa geração, que entenderam que é a hora, é o tempo de abandonar aquilo que te distrai e focar naquilo que é a vontade de Deus? Onde estão aqueles que vão sim fazer diferença na sua geração? Serão influenciadores, mas não influenciadores de redes sociais, serão influenciadores do reino de Deus, no lugar onde você estiver. Serão pessoas que farão diferença, por causa do posicionamento, por causa da conduta, por causa da atitude, por causa do testemunho. Onde estão aqueles que verdadeiramente querem ser usados por Deus? Onde estão aqueles que verdadeiramente, como Neemias, estão dispostos a abrir mão do conforto, para que o nome do Senhor seja exaltado, para ser um influenciador do reino de Deus? Fique bem no seu lugar em nome de Jesus, mas feche os seus olhos. Onde estão os Neemias? Onde estão os Paulos? Onde estão? Onde estão aqueles dispostos? Porque é tempo de se consagrar à igreja, é tempo de buscar as direções do alto, é tempo de estar sensível à voz do Senhor. É o tempo de sermos um exemplo para a nossa geração. É tempo de fazer diferença. É um tempo de ser exemplo de persistência e excelência. Nós vamos começar a adorar o Senhor, e à medida que nós formos adorando, vai apresentando a tua vida para Ele, e vai falando: Deus, sem máscaras, pode usar a minha vida. Sim, verdadeiramente pode usar a minha vida, Senhor. Só me capacita, Jesus. Só me capacita, Deus. Só me dá as tuas direções. Porque eu quero estar, Senhor, disponível para Ti, Jesus. Eu estou disponível para Ti, Jesus. Eu sou teu, Senhor. Onde estão os Neemias que amam a Deus e não darão ouvido às mentiras de Satanás? Onde estão os Neemias que se posicionam? Onde estão aqueles que amam mais a Deus do que ao mundo? Onde estão aqueles que amam mais aos propósitos divinos do que qualquer proposta que esse mundo pode oferecer?